Olá, olá, olá. Estamos ao vivo. Vamos esperar aqui o Instagram divulgar aí a live para a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui. Oi, Vanessa, querida, tudo bem? Bom, já vou começando então, já que vai ficar gravada. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o fenômeno da vergonha, ok? Hoje eu vou passar uma chave aqui muitíssimo importante. Boa noite, Érica. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem com vocês, queridas? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o tema da vergonha. Eu abri uma caixinha de perguntas, deixa eu contextualizar vocês aqui da importância dessa atividade que eu vou fazer com vocês, tá? Eu abri uma caixinha, foi ontem, terça-feira, né? Eu abri uma caixinha terça-feira falando sobre o que mais você se envergonha, né? E obviamente ali eu não tava querendo prestar atenção no fator da vergonha. Eu queria somente que as pessoas confessassem, né, as suas questões, as suas dificuldades. Eu queria que as pessoas expusessem o que elas tinham dentro delas, né, ali, e que as outras pessoas compartilhassem também das suas vergonhas. Teve gente ali, né, que falou que tinha... Eu não cheguei a compartilhar esse, mas foi mais de uma pessoa. Foram 2 ou 3 pessoas que falaram que tinha vergonha de ter roubado quando era pequeno. Tem muita gente que falou isso, né? Quando eu era pequeno eu roubei e me senti muito mal com isso, né? Eu achei até meio estranho porque mais de 2 pessoas, 3, acho que foram 3 pessoas assim que falaram sobre isso. Eu roubei quando era pequeno. Muita gente falou sobre, eu tenho vergonha do meu corpo, né? Muita gente falou assim, eu tenho vergonha dos erros que eu cometi no passado e etc. Então vamos lá. Deixa eu esclarecer aqui o propósito dessa live. O propósito dessa live, eu quero que vocês se livrem de uma vez por toda desse movimento chamado vergonha. É de você ter vergonha das suas ações, ter vergonha daquilo que você fez, ok? E eu vou explicar por que a vergonha ela não te leva a lugar nenhum. Na verdade, a vergonha ela vai te levar a mais problemas, ok? Eu vou contar um mito aqui bem rapidinho, tá bom? Não vou gastar muito tempo. Quem sabe que eu gosto um pouco de mitologia grega, né? E eu gosto de trazer alguns mitos aqui. Vocês conhecem o mito do rei Midas? Midas é aquele cara, né, que tudo que toca se torna ouro. Vocês já ouviram falar, né, do mito de Midas, do rei Midas? O rei Midas é aquele cara, né, que o que ele toca se torna ouro. Como é que isso aconteceu? O mito do rei Midas, para começar, tem vários contos, tá? Tem várias formas de contar. Eu vou contar da forma trágica que acontece do rei Midas, ok? O rei Midas, vou resumir bastante aqui, tá? Pra gente pegar as partes mais importantes e a gente falar sobre a vergonha. O rei Midas, ele conhece Dionísio, ele vai até Dionísio, e Dionísio é o deus dos excessos, é o deus do vinho, é o deus da risadaria, é o deus da zombaria, né? É o deus ali também da fertilidade. Midas, né? O Dionísio, como todos conhecem, o rei do vinho, né? Aquela coisa gostosa, rei dos prazeres e etc. E aí, Midas chegou para Dionísio e falou, Dionísio, o Dionísio no caso chegou e falou, olha, eu posso fazer qualquer... Me pede aí alguma coisa. Eu posso realizar qualquer desejo seu. E aí o rei Midas, achando que ele estava sendo muito sábio, muito inteligente, ele chegou e falou, olha, eu quero que tudo que eu toque se torne ouro. Aí ele mandou essa, ele falou, olha, eu quero que tudo que eu toque se torne ouro. E aí Dionísio na hora deve ter pensado, cara, esse cara é meio burro, mas tudo bem. Então tá, toma aqui. E ele foi e deu esse poder mágico para Midas, que Midas então, tudo que ele tocasse se tornaria ouro. Midas achou que ele estivesse recebendo uma bênção, mas na verdade era uma maldição. Então Midas, não demorou muito tempo para ele perceber que era uma maldição que ele tinha recebido. Midas acreditava que tudo se reduziria ao dinheiro, que tudo se reduziria ao ouro. Então ele tocava no pão, o pão se tornava ouro. Ele tocava no sapo, o sapo se tornava ouro. Ele tocava numa mulher, ao qual ele gostaria de amar, se tornava ouro. E logo então ele percebeu
que o seu castelo inteiro se tornou ouro, a sua filha se tornou ouro, tudo se tornou ouro. Então ele, arrependido, né? Parece que ele estava arrependido, foi até Dionísio e falou: Dionísio, pelo amor de Deus, desfaça essa maldição. Dionísio, então, imediatamente, rindo, né, da cara dele, percebendo que ele tinha feito, né, que ele tinha feito uma idiotice, ele chegou e falou: olha, então vá num rio, lave as suas mãos, que então você poderá tornar ouro, você poderá transformar as coisas de ouro quando você quiser. Então ele foi, lavou suas mãos, depois que lavou suas mãos, colocou uma luva, e então toda vez que ele tirava a luva, ele poderia transformar a coisa em ouro. Só que aí Dionísio chegou e falou assim: tudo bem, desfiz então a maldição sua, mas eu vou colocar você num desafio. Eu quero que você ouça esses dois artistas, que era Apolo e Pan. E eu quero que você escolha, Midas, o sujeito, o artista, que tem a melhor música. Então Apolo estava tocando ali a sua harpa, praticamente o deus da harmonia, e a Pan, que tinha a sua flauta, que era a música, né, a música dos movimentos baixos. Midas então ouve, né, aquele desafio, né, dos dois, e o Midas pensa assim: bom, essa harpa de Apolo, ela não vai me ajudar a colocar nenhuma mulher no meu colo. Diferente da flauta da Pan. A flauta da Pan, ela seduz e eu vou conseguir levar algumas mulheres para a cama, se eu conseguir, então, dominar essa flauta da Pan. E aí, Midas, então, escolhe. É a flauta da Pan que eu fico. Dionísio, então, pensa: cara, que cara estúpido. Ele jogou fora a música dos deuses para escolher a música da banalidade. Então Apolo, sacaneando ele, coloca orelhas de asno, né? Orelhas de burro em Midas. Midas, então, fica com orelha de asno. Vocês já viram falar que Midas tem orelhas de asno? Midas, então, com orelhas de asno e com as luvas na mão, ou seja, esse homem estúpido, banal, ele então se tornou cada vez mais feio, banal e estúpido. Então o que Midas fez para esconder as suas orelhas de asno? Ele colocou um capuz, um chapéu do povo frígio. E o povo frígio é conhecido pelo povo das suas, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? É conhecido por um povo das suas luxúrias, das suas orgias. Então Midas, querendo esconder a sua avareza, a sua estupidez, né, a sua banalidade, ele esconde a sua vergonha, os seus vícios, com outro chapéu. Preste atenção, tá, gente? Pelos símbolos. Eu vou retornar e eu vou falar dos símbolos. Midas, então, esconde a sua vergonha, a sua burrice, a sua estultice, com um chapéu que representava um outro vício, que era o vício da luxúria. O povo que fazia orgias, né? E aí, num determinado momento, o rei Midas tinha que cortar o seu cabelo. Então ele chamou o seu escravo, né, o seu escravo barbeiro, para cortar o seu cabelo. E acontece que o rei Midas não conseguiu então esconder as suas vergonhas. E o barbeiro percebeu: o rei Midas tem orelhas de asno. E o barbeiro descobre então aquela vergonha do rei Midas, só que o barbeiro ele não ia aguentar. O barbeiro, ele falou assim: cara, eu não consigo esconder, eu não consigo deixar essa minha informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou cavar um buraco. O barbeiro, o escravo, cavou um buraco na terra e falou assim: o rei Midas tem orelhas de asno. E tampou. Nisso que ele tampou, nasceu ali um junco. O junco é uma árvore conhecida por ser muito flexível de acordo com o vento. Então, se o vento bate para a direita, o junco então se reclina para a direita. O junco é um tipo de árvore que ela é conduzida, tá? Ela é conduzida pelo vento. Onde o vento bate, ela se inclina. Ela é muito flexível.
Então o que acontece? Aquele junco, ele nasce a partir daquela informação da vergonha de Midas e passa então a ecoar, a revelar que o rei Midas tinha orelhas de asno. O que esse mito aqui ele demonstra pra gente sobre a vergonha? Primeiro, que o rei Midas, a gente tem que falar muito desse personagem. O rei Midas era um personagem banal, era um personagem tolo, ele era um personagem imbecil, né, no sentido mais egoísta da palavra. Ele acreditava que a riqueza desse mundo era a coisa mais importante. E mesmo que, olha isso, o rei Midas ele teve 2 movimentos para perceber que aquilo que ele desejava, aquela avareza que ele tinha, estava errada. Mas mesmo assim, ele não admitiu o seu erro. Ele não foi para Dionísio e falou: Dionísio, eu errei, por favor, me ensine. Eu achava que a riqueza, o ouro, era a coisa mais importante desse mundo. Ele não disse isso. Ele simplesmente escondeu a sua vergonha. O que isso representa pra gente? Quando ele esconde a vergonha dele, a vergonha, ela está pronta para ser revelada. Tudo aquilo que a gente esconde e que a gente não quer que os outros saibam, presta atenção, tá, gente? Isso aqui eu já estou falando sobre vergonha. Presta atenção. Então, tudo aquilo que a gente esconde, uma hora irá ser revelado. Vocês já perceberam isso? A gente sempre teme que as nossas vergonhas sejam expostas. E uma hora elas serão expostas. O que aconteceu quando Midas foi cortar o cabelo? O barbeiro ficou sabendo. E o barbeiro ficou sabendo e o barbeiro quis esconder na terra. Quis esconder na terra e então a própria terra, nascendo ali um junco, revelou para as pessoas. E Midas não se arrependeu. Esse aqui é o ponto. O que a gente tem vergonha, nós queremos que essa vergonha morra e que ninguém fique sabendo da vergonha. O movimento da vergonha, presta atenção aqui agora, o movimento da vergonha não é o movimento onde você percebe que aquelas escolhas suas são erradas. O rei Midas, ele não percebe que ele é banal, tolo, luxurioso e avarento. Ele somente tem vergonha, ele não quer que ninguém saiba. Ele assim, eu quero ser avarento, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu quero ser luxurioso, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu quero continuar nos meus vícios, mas eu não quero que ninguém saiba. Esse é o movimento da vergonha. A pessoa que se envergonha daquilo que ela faz, ela no fundo, ela só não quer que seja revelado. Ela não quer que nasça um junco e revele isso aos 4 ventos. O movimento da vergonha, eu já quero que vocês já entrem aqui no autoconhecimento. Via de regra, quando queremos esconder os nossos vícios, colocamos outros vícios por cima. Não é assim. Olha o símbolo aqui. Quando Midas recebe a orelha de asno de Apolo, ele então escolhe o capuz dos frígios. O povo frígio é o povo conhecido pelo seu vício da luxúria, por orgias. Então ele, escondendo um vício, coloca outro vício por cima, achando que está escondendo. O movimento da vergonha, pessoal, o movimento da vergonha, ele não é um movimento que nos leva a melhorar os nossos erros. Percebe se não é assim? Eu tenho muita vergonha, né? Que uma coisa que eu fiz no passado, mas continua fazendo. Eu tenho muita vergonha sobre uma coisa que eu fiz e eu não queria que ninguém soubesse. E deixa lá. A vergonha, ela tem que ser transmutada para um movimento do arrependimento. Só se envergonhar é você ocultar. É você jogar para debaixo do tapete. Eu não quero que ninguém saiba o que eu fiz, porque irão me julgar. Quantas vezes nós já cometemos uma série de erros, sentimos vergonha, porque o outro vai nos julgar, mas não que a gente se arrependeu profundamente.
Gente, isso aqui é muito importante. É uma pena que tem pouca gente na live hoje, mas isso aqui é muito importante. É uma pena. Quando nós nos envergonhamos, nós não nos arrependemos. O arrependimento, ele é o processo onde você tem a abertura da melhora. Ela não é assim. A vergonha a gente só quer ocultar. O arrependimento não. É o arrependimento onde você toma consciência daquilo que você fez e você deseja, então, tomar atitude para que aquilo não se repita. O que você sente vergonha? Vamos lá, vamos fazer esse processo aqui. Qual é a vergonha que você tem? E provavelmente foi um vício que você cometeu, um erro que você cometeu. Tá? Qual foi a vergonha que você cometeu e você não quer que ninguém saiba? Será que você não está confundindo vergonha com arrependimento? Ou é só vergonha mesmo? Tá? Por quê? Porque se a gente tem vergonha, a gente não revela. Vamos lá, essa aqui é outra parte aqui para a gente se livrar dessa vergonha, que eu quero trazer para vocês. A vergonha, para que ela se transforme em arrependimento, nós temos que confessar isso para alguém. Confessar para alguém sábio. Confessar para alguém que possa nos orientar. Confessar para alguém que, por mais que não possa nos orientar, mas que possa nos ouvir com muito amor, sem julgamento. Tá? Adianta falar do que se tem vergonha mesmo sem se arrepender ou se sentir culpado? Essa é a questão. Essa é a questão. É isso aqui que eu tô falando. Porque assim, a gente pode ter vergonha de uma coisa, mas a gente não pode sentir. Tem muita gente que não se sente culpado nem arrependido. O que é isso? Isso é falta de consciência. Tá? Ou às vezes, vamos lá, ou às vezes pode ser exceção. Às vezes você se sente culpado de uma coisa que não é errada, mas que colocaram como errada. Tá? Mas eu não vou entrar na exceção. Vamos trabalhar só na regra agora, depois a gente entra na exceção. Ok? Então assim, tem como sim você sentir vergonha e você não sentir culpa. Tá? Por exemplo, você pode ser uma pessoa luxuriosa. Ok? Você pode ser uma pessoa luxuriosa, sai, né, transa com todo mundo, faz um monte de troço, mas tem vergonha disso. Aí, o que acontece? Você tem a vergonha, mas você não sente culpa. Você fala assim, eu faço escondido, mas eu não quero que ninguém saiba. Porque se souber, eu vou me julgar e eu vou me sentir mal. Você percebe a diferença da vergonha? Agora, outra coisa é você falar, eu sou luxurioso, gosto da coisa, mas sei que isso me faz mal, sei que isso me dificulta ter relacionamento e por isso eu me arrependo. E por isso eu desejo mudar essa minha postura, eu desejo mudar esse meu vício. É diferente. A vergonha é que eu quero ocultar, eu só não quero que ninguém saiba. Eu até desejo continuar fazendo, mas eu não quero que ninguém saiba. Você percebe que a vergonha é o quê? Eu escondo uma coisa diante do outro. Ok? E às vezes a gente até falseia com a gente mesmo. Eu nem gosto. Mas sabe que gosta. Né? É uma coisa meio falsa, assim. A vergonha é falsa. Ela é muito falsa no fundo. E ela é uma das principais vilãs da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade emocional. É uma das principais vilãs. Porque ela falseia a realidade. Aí eu tenho mesmo algo que não conto a ninguém e minto quando tem assunto. Tem outra questão também. Quando eu falo assim, declarar, confessar uma vergonha sua, repare que eu falei, confessar e declarar vergonhas que vocês têm para pessoas sábias. Tá? Não é para qualquer um. Ou uma pessoa que te ame e que não vai te julgar. Que te ama incondicionalmente. O ato de declarar isso abre em vocês a oportunidade de vocês melhorarem. Gente, isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Tá?
É muito poderoso mesmo. E eu queria... É uma pena, né? É uma pena que o pessoal... porque eu tenho que achar o melhor horário aqui pra vocês. Não sei se 20h20 é o melhor horário, 8h30, sei lá. Tô fazendo um teste aqui. Parece que 9 horas o pessoal não entra, né? Então, assim, a vergonha, ela vai te paralisar num vício constante. Vamos lá, quando a gente faz uma sessão de terapia, o que a gente faz? Para uma sessão de terapia funcionar, o que o paciente tem que fazer? Declarar. O paciente ele tem que declarar para aquele terapeuta lá. Eu sou viciado nisso. Eu tenho vergonha daquilo. Eu tenho isso. Isso. O paciente que não se abre para o terapeuta, ele é incapaz de mudar. Esse terapeuta ele não vai ser... Ele não vai conseguir te ajudar. Nunca. Porque você enterra a coisa. E o terapeuta ele não vai conseguir revelar a coisa para você para que você tenha consciência do que você fez e transforme a vergonha no arrependimento. Arrepender-se, gente, é o processo evolutivo do homem. O arrependimento, ele é muitíssimo bom. Porque só se arrepende aquele sujeito que tem consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. E por isso ele consegue achar o caminho da sua evolução, achar o caminho da sua maturidade. Porque ele sabe que se ele não tiver consciência, ele é incapaz de modificar. Outra coisa aqui que a Debbie aqui falou, né? Ela falou assim, procuro minha mãe para contar. Né? Posso te dar uma sugestão? Evite contar as coisas para a mãe de vocês. Tá, gente? Evite muito. Evite muito. Por quê? Porque a mãe nos ama. Muito. Se você conta alguma coisa para sua mãe, ela fica mais preocupada ainda. A verdade é essa. Sua mãe vai ficar preocupada. E pela foto aqui, você já é adulta, né? Sua mãe vai ficar muito preocupada com você. E aí vai ficar te enchendo o saco toda hora. E aí, minha filha? E aí, melhorou? Como é que tá? Não sei o quê. Mãe ama mesmo. Né? Uma mãe que se preze vai ficar preocupada. Vai querer saber mais. E vai deixar a véia preocupada. E muitas das vezes, um ato de amor que a gente pode fazer é só não jogar essas coisas nas costas das pessoas. Tá? É uma sugestão, mano. Se quiser, você pode fazer o que você achar melhor para sua vida. Tá? É uma coisa que eu vejo em consultório que melhora. Tá? O meu problema é não ter vergonha de nada. Aí todo mundo me tira pra... Deve ser maluca, né? Mas minha consciência, essa é livre. É, mais ou menos, tá? O Além do Ver falou que eu não sinto vergonha de nada. É bom não sentir vergonha. Mas... E arrependimento? Arrependimento é sinal de consciência. Né? Arrependimento é sinal de consciência. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá? O processo, então, de declarar. Vocês estão com vergonha? Olha só, gente. O que acontece aqui? Quando a gente não procura ninguém para nos ajudar, isso é um processo da soberba. Tá bom, gente? Isso é um processo da soberba. Quando você tem um problema, você esconde esse problema e não revela a ninguém que possa lhe ajudar, esse é um movimento da soberba. Esse é um movimento da soberba. É um movimento que você acredita que ninguém é o suficiente para te ajudar. Quando, na verdade, todo ser humano, ele necessita de alguém. Tá? Tem vergonha de fazer terapia comigo? Por que você tem vergonha? Eu busco catar minhas coisas e exponho na minha cara para depois saber o que fazer. Isso é bom. Isso se chama exame de autoconsciência. Exame de consciência. Esse buscar e catar as minhas coisas é descrever.
né? É descrever, é descrever. O que você está fazendo, está descrevendo. Vocês acham que eu fico puxando a orelha em terapia? Eu não puxo tanto a orelha. Eu não puxo tanto a orelha. Tá? É diferente. Tem muita gente que... Teve uma moça que chegou pra mim fazer terapia. Igor, eu quero fazer terapia com você porque você lembra o meu pai puxava minha orelha e não sei o quê. Eu falei, calma. Calma. Depende. Quando é pra puxar, exatamente. Quando é pra puxar, eu puxo. Quando não é pra puxar, não precisa. É porque nem sempre precisa puxar a orelha. E outra coisa, aqui no Instagram eu não falo diretamente pra ninguém. Não falo diretamente pra ninguém. Então, assim, a gente tá falando de uma questão abstrata que a gente pode aplicar na prática, né? Então, essa assertividade ela é muito boa para quando a gente fala para muitas pessoas. Tá bom? Vocês estão com alguma dúvida em relação a esse movimento da vergonha? É muito simples no final, tá? No final, muito simples. Acho que intuitivamente vocês conseguiram pegar esse movimento de esconder. Aqui. Eu fiz terapia muitos anos atrás e não conseguia contar nem a metade do que eu sentia que precisava. Tem isso também, né? É um pouquinho da questão do próprio terapeuta. Talvez às vezes não gerou ali uma certa conexão ou uma certa... às vezes não gerou uma certa conexão mesmo com o terapeuta. Isso é comum acontecer, tá? É normal acontecer de você não se sentir tão bem com o terapeuta. Na terapia eu tenho vergonha de falar dos bloqueios que tem com o terapeuta. Hoje aconteceu isso, eu falei um pouco, mas não tudo. Não, tá tudo bem, né? Mas vamos lá. A ideia é que vocês possam abrir sempre que possível. E outra, se vocês não confiam no terapeuta, ou tem medo, né? Que a Ananda falou que tem medo de fazer comigo. Se tem medo de fazer comigo, não faça comigo. Faça com outra pessoa que você acredita que você se sinta bem. A questão é que você tem que se sentir bem aberto a esse ser que vai receber você. Ok? Que vai receber você. Porque no fim, o terapeuta, ele não está lá para te julgar, ele está lá para te orientar. Percebe? Então, esse é um movimento. Por isso que a gente precisa declarar. A gente precisa confessar as nossas vergonhas, o que a gente errou. E aí, com outro sujeito agindo e te amando, você percebe que essa vergonha dá para ser limpa, dá para ser transmutada, dá para transformar esse chumbo em ouro. Esse é o processo. O processo terapêutico, eu estou falando do processo terapêutico aqui porque é o processo mais comum que todos conhecem como confissão, tá? Né? Vamos supor, sei lá, você é um católico. Mas tudo bem, você já tem lá o recurso lá que eles têm, que é o recurso da confissão. Você vai lá, faz a confissão. Mas para quem não é, pode fazer uma confissão ali, né, em terapia. Igor, eu sou de uma outra matriz espiritual e eu tenho um guia espiritual. Então vá fazer uma confissão com o seu guia espiritual que você confia, tá? É isso, pedir perdão e se arrepender é se libertar de fato. Por que é se libertar? Por que o Além do Ver aqui falou assim, por que o pedir perdão e se arrepender é uma libertação? Lembra do Midas? Midas ele usa um chapéu do povo frígio. Ele está escondendo a vergonha dele com outro vício. Então quando você tira esse chapéu, essa vergonha que você tem, e mostra e fala assim, chega para um sábio, chega para alguém que te ama incondicionalmente, chega para um terapeuta, para um guia espiritual, alguém fala, olha, eu tenho orelha de asno, eu tenho esses vícios, eu tenho vergonha, mas eu gostaria de melhorar. Se você faz isso, você então entra nesse processo de transmutação, nesse processo alquímico, que a terapia é um processo alquímico, né? É de transformar, pegar esse chumbo, que são os nossos vícios, e transformar em ouro. Aqui a Ananda falou, nossa, gratidão, isso, me sinto julgada. Exatamente, o terapeuta ele não está lá para te julgar. Nenhum terapeuta está para te julgar.
Nenhum. Se o terapeuta ele te julga, ele tem que achar outra profissão. Tá? Não é isso. O processo terapêutico é sem julgamento. Quando não se refere ao arrependimento... Aqui. Quando não se refere ao arrependimento, a vergonha parte para aquela questão da timidez, medo de julgamento. Perfeito. Perfeito, Fernando. Fernando tá assistindo minhas lives, né? Que eu falei sobre a vergonha. A vergonha ela tem quase o mesmo processo da timidez. Qual o processo da timidez? Qual o processo da timidez? Quem prestou atenção? O processo da timidez é o quê? Eu não quero ser julgado pelo outro. Eu olho somente para mim. Eu quero continuar do jeito que eu tô. Eu só olho pra mim. Né? Eu não tô nem aí. O tímido é o quê? Eu não tô nem aí do que eu deixo, do bem que eu posso deixar de fazer com o meu serviço. Eu tô preocupado comigo, eu tô preocupado com a minha imagem. É isso que o tímido tem. Agora, a vergonha é o quê? Eu estou preocupado comigo em relação ao que o outro vai pensar. É bem parecido mesmo com a timidez nesse ponto. A pessoa que é envergonhada ou cheia de escrúpulo, né? Ai, o que vão pensar de mim? Cheia de escrúpulo, ela não está buscando a verdade e a melhoria das coisas, o desenvolvimento dela. Ela está buscando ocultar a partezinha feia dela para o outro. Você percebe? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade emocional. É gravíssimo. Então não tem como. Agir desse modo, você vai ser sempre uma pessoa fugindo. Sempre temerosa. Será que alguém descobriu o que eu fiz no verão passado? Não é? Meu Deus, será que alguém descobriu aquela coisa que eu fiz com fulano? Não é? É sempre assim. Aqui, perdoar não foi suficiente para mim, pois quando confrontada com situações onde existia um potencial de certas coisas acontecerem novamente, e percebo que não estou curada. Não entendi nada, ok? Deixa eu ver aqui. Até quero falar uma coisa. Quando a gente entende que vergonha é soberba também, vem aquele banho de água fria, né? Que acorda a gente. Perfeito. É tudo soberba. Soberba é o quê? Eu sou poderoso, eu não erro, né? É contar mentira pra si mesmo. Isso aí, galera. Vocês estão pegando. Graças a Deus. Vocês estão pegando. Que bom. Vocês estão participando aqui. Somos poucos aqui hoje, mas vocês estão participando. Que bom. Acho que fica uma live melhor, né? Vocês agregam mais aqui. É isso. Então vocês percebem que esse movimento é um movimento de mentira. E declarar é o quê? É um movimento da verdade. Vocês jogam luz naquela coisa feia. Gente, sem conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não é essa frase que todo mundo fala? Vamos pegar essa frase e transportar aqui para a nossa questão. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Vamos lá. Diga a verdade sobre seus vícios que você se libertará. Mas não basta só declarar. Ah, eu fiz um monte de merda. Não basta isso. É assim, eu fiz um monte de merda, mas eu me arrependo. Eu percebo que esse monte de porcaria que eu fiz tem que ser modificado. Tá? Tem que ser modificado. Nosso processo de tomada de consciência é assim. Eu ajo, tenho o efeito daquela ação, e a partir do efeito daquela ação, a gente tem a tomada de consciência. Pum, tem a consciência. Depois daquele efeito. E aí a gente pode entrar em duas linhas. Teve o efeito da ação, tomei a consciência e posso sentir a vergonha em querer ocultar, tá? Em querer ocultar o resultado daquelas ações, ou eu posso me arrepender. De novo, eu ajo, tenho o efeito da minha ação, tenho a consciência do que eu fiz, ou tomo vergonha daquilo, ou eu me arrependo. Essa tomada de consciência é a culpa. Sabe quando você sente aquela culpazinha? A culpa ela não é de toda ruim. A culpa é o processo
né? Eu já falei isso em algum lugar. A culpa, ela é o processo onde você está julgando as suas ações, entre boas ou ruins. Se agiu mal ou agiu bem. Se agiu numa consciência crítica ou não. Se agiu amorosamente ou não, por exemplo. E aí você pode ter vergonha, onde você quer esconder, ou você se arrepende. O que eu quero trazer para vocês é, saiam da vergonha e se arrependam. Conseguiram? Esse é o processo. Pode perceber, o processo de toda ação que a gente tem e tomada de consciência e de julgamento disso é isso. Elô falou que tudo tem um ganho e um aprendizado. Nem tudo. Não estou falando nem tudo. Você pode não aprender se você sentir vergonha. Você pode aprender ou não. Eu conheço muita gente, tá? E não é pouca. Eu conheço muita gente, tem muita gente que fala assim, pra você evoluir você tem que sofrer. Né? Tem muita gente que fala isso. Talvez vocês tenham ouvido você... Talvez vocês tenham ouvido isso. Fulano tem que sofrer para aprender. Ou então é só sofrendo que a gente aprende. Olha, eu conheço pessoas que sofreram e se tornaram mais vaidosas, mais soberbas, mais mesquinhas. Então, não é o sofrimento que faz você evoluir ou não. Não é o amor que faz você evoluir ou não. É a sua consciência. A sua consciência que faz você evoluir. Qualquer situação. Então, qual é a minha tentativa com vocês? É que vocês retomem essa consciência. Que vocês não trilhem um caminho da vergonha. O caminho da vergonha, miseravelmente, vai jogar vocês a uma mentira. A história de vocês será uma mentira. E que vocês querem esconder essa mentira a todo instante. Então, é jogar luz a isso. É nem que diga, caraca, eu agi mal, meu irmão. Que droga. Eu preciso de ajuda. Ou eu preciso mudar. Acabou. Você joga a luz na coisa ali e tudo se revela. Pessoal que tem vergonha, que está aí no processo terapêutico, que vocês comentaram, eu sei que é comum. Eu sei que também é um pouco da arte do terapeuta trazer um pouquinho vocês, né? Trazer vocês assim, se abrirem. Mas aprendam a declararem. Igor, mas eu me declaro para o espelho. Não é o mesmo efeito se você declara para uma pessoa. É uma combinação de mudança, tá? A Vanessa falou, se eu sinto vergonha, me arrependo e trabalho para ser diferente. Em uma combinação de mudança, é assim. É tipo, no caso aí, você sentiu vergonha, culpa, arrependimento e trabalha para ser diferente. Esse é o arrependimento. O arrependimento, ele te joga para trabalhar, para ser diferente. A culpa, quando ela é bem conduzida, ela já joga logo para arrependimento. Ela não fica naquela culpa estéril, porque você fica se culpando. Ok? Que efeito que vocês estão falando? Que a Kessia falou aqui. Criar um quadro de frente com as minhas sombras e com meus defeitos. Vambora, olha pra cima. Esse é meu Instagram? Não, gente, é que assim, vamos lá. Deixa eu me explicar aqui. É que agora que eu tô fazendo um trabalho de maturidade emocional com vocês, a primeira coisa que a gente tem que entender para vocês evoluírem é justamente olhar pro que não tá bom. Isso é básico. Isso é básico. Ok? Se vocês não olham pro que não tá bom e vocês ficam só naquele negócio, não, eu sou maravilhoso, eu sou um espírito de luz, eu sou um ser de luz, tudo bem. Tem lá seus efeitos positivos, mas não vai fazer vocês crescerem muito, não. Não vai. Miseravelmente não vai. Por experiência própria. Tá? Mas eu sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa muito boa, ok. E aí, se você fica só nessa ótica, você não percebe que você tem questões a melhorar.
Todos nós temos questões a melhorar. Todos nós. Todos. Então, se não tem um retardado como eu, se não tem alguém, né, a ser odiado ou a ser temido, sei lá, né, como é que essa pessoa vai te ajudar? Então tem que ter algum chato aqui para ficar falando. Você acha que eu gosto de ficar falando sobre erros e vícios? Eu não gosto. Eu gosto de falar coisa boa, de virtude, de coisa maravilhosa. Só que a gente também tem que falar sobre essa nossa parte. Que todos nós temos, miseravelmente temos. E que cabe a nós olhar essa parte e usar isso como um trampolim para a nossa vida. Porque é disso. É disso que se trata. Tá? É disso que se trata. Por quê? Vamos lá. Vamos usar a analogia do processo alquímico. O chumbo só se torna ouro porque eles compartilham de uma mesma natureza. Você não consegue transformar um chumbo em um pássaro. Você não consegue transformar o ouro numa porta. Só consegue transformar o chumbo em ouro porque eles compartilham de uma mesma natureza. Certo? Igualmente as nossas sombras, igualmente os nossos vícios. Então, como é que a gente combate os vícios? Com virtudes. E como é que a gente evolui? Com virtudes. Então, se nós temos um lado que é ruim, viciado, nós então abrimos a possibilidade de desenvolver uma virtude bem ali. Desenvolvendo uma virtude bem ali, nós então evoluímos. Nós amadurecemos emocionalmente. Vocês percebem? O meu objetivo com vocês, falando sobre isso, falando sobre essas questões, é exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Então, é jogar luz a essas sombras. Então, por isso que eu falo de vergonha, falo de vício, falo dessas coisas. É possível sentir arrependimento sem sentir vergonha? Sim, é possível. É possível. Perceba, a vergonha é sempre pro outro. É sempre em relação ao outro. O que os outros vão pensar de mim? Chega uma hora, Vanessa. A Vanessa perguntou, né? É possível sentir arrependimento sem vergonha? Sim, é possível. É plenamente possível. Chega uma hora que vocês amadurecem, chegam num processo de amadurecimento que você não... O seu olhar ele não se preocupa muito no julgamento do outro, mas o seu olhar se preocupa sobre você mesmo. Sobre a sua vida moral. Tô agindo bem, tô agindo mal, putz, tô errando, tô falhando. Esse é o processo. Então você não sente vergonha. No máximo que você pode sentir é uma vergonha de si mesmo, que já é uma outra coisa. Talvez você possa sentir vergonha, se for uma pessoa religiosa, você pode sentir vergonha diante de Deus. Né? Mas já é um outro tipo de vergonha. É vergonha diante de Deus. Poxa, meu pai que tanto me ama, falhei de novo. Me perdoa. Não é? Aquela coisa meio assim, né? Caraca, me perdoe, pai. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Né? Pelo menos eu me sinto assim, às vezes. Né? Caraca, errei de novo. Mas eu vou melhorar. Esse é o processo do arrependimento. Então vocês percebem que eu quero tirar vocês de um eixo que vocês colocam muita importância no que o outro quer falar para vocês. No processo terapêutico, se a vergonha ainda está muito acesa, dê um passo à frente. Fala. Né? Exponha. Vocês vão ver que vocês vão tirar um piano das costas. Um piano das costas. E vocês vão ver que vocês não vão morrer. Não vão morrer. Sim, eu sinto arrependimento, mas não a vergonha. Porém, anseio por um movimento de mudança. Então, se você sente arrependimento, mas não tem vergonha e anseia por um movimento de mudança, você precisa de orientação. Isso é orientação. Pensar no que o outro vai achar ou pensar é perda de tempo. Olha só, gente, vou falar um negócio para vocês. Quem perde muito tempo pensando no que o outro vai achar, no que o outro vai falar, ó, eu vou falar para vocês. Vocês não amadureceram ainda, tá? Desculpa ser chato, desculpa ter esse apontar de dedos, mas é assim, se vocês ainda estão preocupados no que a mãe vai pensar, no que o pai vai pensar, no que alguém vai pensar, cara,
De verdade, vocês ainda estão numa fase ainda imatura. Tá? É uma fase imatura. Ok? Vamos lá. Como explicar a contradição de ser extrovertido e ao mesmo tempo ter vergonha? É esquisito. Então, nesse caso aqui é timidez, tá? É Darcy ou Darcy? Deve ser Darcy, né? Então, é que ela tá falando aqui assim, como explicar a contradição de ser extrovertido e ao mesmo tempo ter vergonha? Não é vergonha, é timidez. De novo, tem a minha live lá da timidez, tá? Eu falo sobre isso, mas não falo sobre a questão da extroversão. Posso complementar aqui. Vamos lá. Não há contradição nenhuma, tá? O extrovertido, ele é o quê? É isso mesmo, tá, Sandra? Ela falou assim, associe vergonha às minhas sombras da vaidade e arrogância. É isso mesmo, tá? A vergonha é vaidade e arrogância, ok? Vamos lá. É Darcy, né? Darcy. Então vamos lá, Darcy. Não há contradição. A contradição que aparenta ser o seguinte. O tímido, ele fica preocupado com o que o outro vai pensar dele. Tá? O extrovertido é o quê? A extroversão, ele é um movimento para fora. Ok, gente? A extroversão é um movimento para fora. Extroversão não tem nada a ver com ser sem vergonha. Extroversão não tem nada a ver com não ser tímido. E introversão não tem nada a ver com lerdão, tá? Isso são conceitos errados que as pessoas não têm. Então eu vou explicar aqui para vocês. A extroversão são pessoas que elas gostam, tá? O movimento delas é para fora, não o movimento para dentro. Pessoas extrovertidas, né? Elas tendem a falar mais, elas tendem a se movimentar mais, elas tendem a gostar mais de estar em grupo, elas gostam de pessoas, ok? Então a extroversão, pensem assim, é sempre um movimento para fora. O introvertido é um movimento para dentro, ok? Há uma ação do introvertido só que para dentro, ele está agindo só que dentro. O mundo está acontecendo, só que ele está percebendo o mundo para dentro. O extrovertido é o quê? Ele entende o mundo para fora. Ele responde ao mundo mais rápido do que o introvertido. O introvertido ele responde para dentro, ok? O processo da timidez é um processo pelo que acontece o seguinte: o tímido ele não tá olhando se ele vai agir para fora ou para dentro. Ele está olhando o que o outro vai pensar dele. A timidez tem a ver com a sua imagem e não com o seu processo, não com o seu vetor de ação. Se é para fora ou para dentro. Ok? O tímido, ele pensa na imagem dele. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O extrovertido, ele pode muito bem ir para fora e ter vergonha. Por quê? Porque a tendência natural dele é expandir, mas ele tem medo da imagem dele. O introvertido, ele pode muito bem ir para fora e tá cagando pro que estão pensando dele. Isso é plenamente possível. Então, quando você deseja ir para fora, expandir e tem medo do julgamento, é porque você está olhando para si. Não tem contradição nenhuma. Tá? Uma coisa é o seu processo de ação no mundo, outra coisa é o seu processo de autoimagem. A timidez é um processo de autoimagem. A vergonha é também um processo de autoimagem. Que eu quero o que os outros vão pensar de mim. Fui claro, Darcy? Conseguiu pegar? Isso, no fundo é uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura, por que é uma pessoa insegura? Porque ela quer que o outro valide a imagem dela. É isso, no fundo é isso. Então o que acontece? A pessoa que é expansiva e ela é tímida, ela é o seguinte, assim, sei lá, tá todo mundo apresentando alguma coisa. Vai, eu quero apresentar também. Eu quero falar também, mas o que vão pensar de mim? Esse é o momento do expansivo tímido. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Mas eu quero ir. Então fica naquela vontade, que parece que é uma contradição, mas não é. Tá? Ok? Então, gente, acho que foi, né? Vocês conseguiram pegar a ideia da vergonha? Conseguiram aplicar? Já conseguiram aplicar em vocês agora?
Diga-me, por gentileza. Sim, né? É bem simples no fundo, não é? É simples, tá? Então, última orientação aqui, antes que eu esqueça. Busquem não confessar suas vergonhas. Vamos lá, presta atenção aqui. Busquem não confessar suas vergonhas com amigos que vocês acreditam que não sejam amigos. Ok? Cara, gente, vai pro teu terapeuta, fala das suas vergonhas. Se você tiver um guia espiritual, fale com um guia espiritual. Ou se você tiver um amigo que você sente que ele não tem, sei lá, ele não tem muito recurso para te ajudar, mas ele só te ouve e não te julga, vai para essa pessoa. Tem um fenômeno terapêutico. Tem um fenômeno terapêutico que acontece em vocês, que é somente confessando. Para um outro ser. Tá? Essas vergonhas, elas têm que ser expostas e elas serão expostas. Igor, tá no passado e vai morrer lá. Bicho, vai ser revelado. Uma hora vai ser revelado. Então, ou vai ser revelado da tua boca, ou vai ser revelado pelo junco. Pela árvore, né? Que ecoa, que joga a notícia da sua vergonha. Vocês têm que se libertar disso, porque senão vocês vão ficar com uma ferida aberta. Ok, pessoal? Gente, agradeço muito a presença de vocês. Vamos lá. Deixa eu, antes de fechar aqui, gostaria que vocês ficassem um pouquinho, passar uma notícia para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu tô com um curso de maturidade emocional que a gente fala sobre esses assuntos aqui mais ou menos, tá? O que eu tô falando. E esse curso de maturidade emocional, ele tá em processo. Ele tá sendo construído, tá bom? E eu vou liberar o link, acho que daqui a 1 semana, 2 semanas, para vocês, se vocês quiserem, tá? Participarem desse curso. Esse é um curso muito bacana, onde eu vou aprofundar cada sentimento. Eu vou passar o itinerário da maturidade. Tudo certinho. Assim, para vocês se libertarem de verdade, de verdade. É um curso que, assim, que eu fiquei muitos anos pensando como é que eu ia construir ele. E tá finalmente saindo. Finalmente saindo. De todos os estudos que eu tive de atendimentos terapêuticos, vai ser um curso extremamente terapêutico. Para amadurecer de verdade vocês, assim. Eu quero que vocês fiquem livres dessas coisas que só atrasam e só bloqueiam a vida de vocês. Então, esse curso, eu tô ainda upando o módulo 1. Então, vocês já podem adquirir ele, tá? Eu vou liberar, acho que semana que vem, vou liberar. Só que assim, o curso ele vai ser, as aulas vão saindo aos poucos e no curso vai ter mentoria coletiva. E essa mentoria coletiva, sabe o que vai ser? Vai ser um processo terapêutico em grupo, tá? Vai ser um processo terapêutico em grupo. Então, assim, não é um curso que você compra e deixa lá. Cara, tá muito maneiro. Tá muito maneiro e eu tô preparando com muito amor pra vocês. Tô preparando, assim, pra vocês se libertarem dessas coisas, né? Então, assim, vai ser de 15 em 15 dias. A gente vai fazer um processo terapêutico em grupo. Aí, Igor, eu não quero falar, sou tímido. Não tem problema. Você não precisa falar. Só acompanhe. Só de você estar acompanhando, percebendo, ouvindo, lendo o que os outros estão falando, já dá uma libertação, já vira a chave para você, tá? Então, assim, não é um curso que vai ficar largado lá, né? Ele também não é caro, mas também não é barato. Pô, eu vou ficar de 15 em 15 dias com vocês ali, vocês não vão pagar nem um centavo a mais pelas terapias em grupo. Mas o que eu tô oferecendo tem uma trilha de amadurecimento emocional, tá? Tô chamando profissionais para auxiliar, profissionais médicos e nutricionista, tá? Médico ainda estou fechando, nutricionista para ajudar vocês na parte de sono, na parte física, tudo isso. Tudo isso. Gente, é um curso para pegar vocês na mão, tá? Então, todo esse assunto aqui que eu tô falando, gente, a gente pode ficar lá, ó. São mentorias coletivas que eu vou fazer, eu chamo de mentoria, mas é processo terapêutico, né? É assim, poderia ser 1 hora, mas eu não vou fazer 1 hora. É 100 horas para acabar mesmo. Pode ser que a gente fique 1 hora, pode ser que fique 30 minutos, pode ser que fique 2 horas para trabalhar, ajudar vocês e vocês colocarem na roda que vocês estão precisando, o que vocês precisam melhorar, é assim, criar uma comunidade, né?
Então, eu estou começando esse projeto que eu já tinha pensado há muito tempo, mas agora está se realizando. Então, quem gostaria de saber mais, ou me manda um inbox, né? Eu já posso passar o site ali. Estou com os últimos ajustes ali do site, né? Coisas assim de marketing pra gente. E, cara, vai ser um trabalho maravilhoso. De verdade. Assim, eu tô colocando tudo que eu sei, tudo que eu estudei ali. Nem tudo, né? Porque tem coisa ali que eu não encaixo. Mas, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, eu vou colocar lá. Ok? Gente, então eu agradeço. Até me surpreendi que vocês ficaram aqui, vocês não foram embora. Vocês foram educadíssimos. Cada vez eu me surpreendo com vocês aqui. Né? Vocês são cada vez mais educados, né? Então eu agradeço, tá? A presença dos senhores. A gente continua se esbarrando aqui no Instagram. Participem da caixinha. Participem do conteúdo. Qualquer dúvida, manda um inbox. Fala comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês. Tá? Eu tô aqui para amadurecer vocês emocionalmente. Não quero mais vocês sofrendo por bobeirinha, ok? Quero vocês trabalhando, quero vocês servindo, quero vocês amando o marido, a mulher de vocês, o filho de vocês. Eu quero vocês bem, sorrindo, tá? Beijo, pessoal. Amo muito vocês e quinta que vem a gente vai continuar nas lives aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.